A casa somos nós. Hoje no lançamento, na verdade, numa noite de autógrafos, aqui na Tideli Santos, com a minha querida Jussara Leite. Jussara Leite Rodrigues. Eu sempre conheci como Jussara Leite. Sim, agora eu resolvi ser completa. Entendeu? Ela é sempre surpreendente. Eu vou contar que nosso encontro aconteceu há muito tempo atrás, né? Exatamente. No Guarujá. E a ideia era justamente trazer um pouco, eu chamava na época ainda de Feng Shui, aí ela me corrigiu e eu nunca mais esqueci, né? Como Feng Shui. Feng Shui. Foi ser. E a gente, naquela brincadeira foi muito legal, porque a gente começou a entender como é que as coisas da casa, a organização da casa, como isso interfere diretamente na vida da gente, né? E aqui no seu livro você traz uma coisa muito legal, né? A nossa casa é exatamente o que a gente pode imaginar como um abrigo, Exatamente. mas também é o espelho da nossa alma. É o nosso ninho. Que legal isso! Casa, ela é... Bom, eu estudo há uns 20 e alguns anos a casa. E assim, o que é muito interessante é que as pessoas entram e saem da casa sem nenhuma noção. E fica sempre assim, aquilo, é como se não fosse nada, sabe? Assim, você entra, sai, você joga o sapato, você não ama, você não tem uma identidade, mas na verdade aquela identidade é a sua. É a identidade de não estar nem aí, a identidade de estar, tentando buscar, ou procurando, tentando encontrar. Tudo isso daí, então quando você vai fazer um trabalho do Feng Shui, por exemplo, você pega, ali tá, nas entrelinhas, que é a semiótica, né? No fundo, eu acredito que o Feng Shui seja muito de semiótica, aquela linguagem subliminar que assim, a pessoa não vai perceber, entendeu? Então, por exemplo, assim, o marido ficou doente, vamos lá, a mulher não quer cozinhar mais, mas ela não faz a associação que ali existia uma casa, que ali ela recebia, que ali tinha todo aquele conteúdo. Ela simplesmente fala, pra quê? Né? Agora acabou. Não é assim, é muito mais. Então, quando a gente começa a entender esse contexto, Cláudio, é perfeito. Porque assim, as pessoas que entram, que saem da sua casa, elas passam também, inclusive, a não ir, porque elas não têm a mesma energia que está lá dentro. Então, conforme você vai moldando também a sua vida, vai moldando, a casa vai mudando. Então, a casa somos nós. A casa realmente somos nós. A casa é o que a gente realmente mostra, mas numa linguagem que a gente não percebe. E, portanto, em eterno movimento. Sim. Porque a nossa vida vai seguindo, né? E a gente vai aprendendo, as experiências vão nos tornando pessoas um pouco diferentes a cada tempo que passa. Exatamente. Eu pelo menos sinto assim. Não, e é assim, eu acho que a maturidade também, né? A gente trabalha com muitas pessoas, por exemplo, eu trabalho com famílias há 19, 20 anos, que já vem filho, que já vem neto, entendeu? Então você vai vendo assim, aquele movimento familiar de tudo aquilo que aconteceu. Essa semana, então, eu atendi uma pessoa, ela falou exatamente isso, ela falou assim, Sara, é impressionante, como você não conhece a pessoa e você fala exatamente isso, entendeu? E é isso mesmo, porque a casa, ela te dá tudo isso, então é a cor que você escolhe. Então quando você já começa a mudar a casa de acordo com aquela pessoa, porque a gente tem 4 animais e 4 elementos, então todo aquele estudo faz parte daquele contexto. Então, por exemplo, assim, eu tenho um casal que a mulher é fogo e o marido é madeira. Ótimo, sempre, entendeu? O fogo é alimentado, a madeira é alimentada pelo fogo. Então aquele casal vai dar certo? Sim, claro. Então as cores que eu coloco dentro daquela casa é similar a este elemento. E daí a coisa flui muito, sabe assim? A coisa é muito redonda. Então você faz um trabalho também muito, muito ligado à própria arquitetura, né? Arquitetura de interiores. E quando eu falo isso, eu acho até interessante, né? Porque a gente chama de arquitetura de interiores. E quando a gente pensa, vai mexendo com o interior da pessoa, né? Vai mexendo com quem vai morar, na verdade. Hoje, Cláudia, a gente tem muita gente, eu indico para muitos arquitetos estudarem a neuroarquitetura. Entendeu? Aliás,
forte hoje, todo mundo fala muito nisso. Neuroarquitetura é um feng shui, entendeu? Só que assim, sem muita estrutura chinesa, porque o chinês é 1 mais 1, 2, eles provam tudo, entendeu? É matemática, feng shui é matemática. Então a escola que eu faço, que é a escola da bússola, é uma escola que ele te dá esse respaldo. Então assim, não tem como errar, só se você errou na conta, entendeu? Mas daí você faz 1, 2, 3, 4, porque assim, nunca ninguém chega para você e fala assim, não, como que é isso? Eu falei assim, não, isso é você. Não, mas eu não sou assim. É assim. Então você muda esse jeito. Então como é que eu vou mudar esse jeito? Por exemplo, uma pessoa metal vai fazer hidroginástica. Metal, por quê? Porque a metal normalmente é extremamente estúpido. A hidroginástica, você enferruja, enferruja a água, entendeu? Então, ela dá uma baixada de bola na pessoa e a pessoa fala assim, nossa, deixa pra lá, sabe assim? Então, tudo aquilo que era estressante naquela casa, naquele movimento, acabou. Fala, nossa, deixa pra lá, isso não foi, já passou. Então, a pessoa, é uma maturidade que você vai ganhando a partir do movimento que a casa também faz isso pra você. Porque tudo é memória. Tudo é memória. Quando você monta, você vai comprar um apartamento, você vai alugar um apartamento, já tem uma história lá dentro. Dependendo dessa história, você vai ficar bem ou não. Entendeu? Isso é interessante. Daí a gente evoluiu em algumas coisas que assim, foi até muito estranho. Mas depois da pandemia... Eu ia te perguntar sobre isso. A pandemia, ela é um marco de mudança. É um marco de mudança. Como é que você entende isso? O movimento planetário, ele veio pelo seguinte, por exemplo, todo mundo estava meio morno, sabe? Você já não estava muito pensando nas coisas do jeito que tinha que pensar. Simplesmente estava fazendo. Acho que até eu, entendeu? Eu ia para a ginástica, depois eu ia, atendia, voltava, tal, não sei o que lá, daí dormia, ia para a ginástica, tal. Era mais ou menos isso. Quando veio a pandemia... Meio seguindo no fluxo. Quando veio a pandemia, ela veio e falou, não é assim, não é bem assim. Este livro, inclusive, ele saiu na pandemia. Por isso a minha pergunta. Ele foi na pandemia, que eu falei assim, gente, isso aqui está mudando e assim, as pessoas, aquele vírus, eu fui estudar muito bem, né? Tá aí no livro. Ele era o rei na China, ele tem um nome lá, ele tem uma coroa chinesa, ele tem inclusive, entendeu? Então ele tem um movimento, aonde ele era alimentado esse vírus? Numa frequência do medo. Então você tinha medo de ficar doente. Daí aquilo começava, entendeu? Aquilo começava no meio daquelas pessoas. E se elas começaram a fazer o quê? Olhar para casa. Exatamente. Daí elas começaram a olhar para você, entendeu? Olhar para dentro deles mesmo. Ou seja, nós começamos a olhar para a gente. Quando a gente começou a olhar para a gente viu que essa mudança planetária existiam curas assim, tipo assim, vamos ser bom, né? Ou vamos, sei lá, todo mundo vai se ferrar. Só que assim, veio tudo junto, entendeu? Então assim, tanto bom quanto ruim, foi uma bagunça que acabou acontecendo, entendeu? Mas assim, se você for ver, o teu bom, sabe assim, ele começa a aparecer mais. Então, assim, as pessoas boas, elas vão se juntando, entendeu? E os maus, na verdade, que não sei o que é bem ou mal, né? Mas o pai matando o filho, tudo isso que está acontecendo, isso já vinha acontecendo, entendeu? Então, para eles, a pandemia tanto fazia. Porque para eles encaram a morte de uma outra maneira. De uma outra forma. De uma outra forma. Você não é nada, entendeu? Uma vida não é nada. Só que a gente começou a olhar a vida de uma maneira diferente, porque cada um perdeu o pai, perdeu o irmão, perdeu um tio, que fazia uma parte muito importante. E assim, era jogado que nem carne, assim, né? Fechava naquele negócio, não sabia para onde estava indo. Quer dizer, foi um rolo sem a gente estar estruturado para. Mas só que se você olhar 100 anos atrás, já vivemos. Já vivemos isso. Só que os animais usavam máscaras há 100 anos atrás. Então eles evoluíram. Eles não precisaram usar máscara. Nós precisamos. Nós precisamos. Fantástico, União. Bom,
Isso é só um pequeno spoiler do que você vai conhecer com A Casa Somos Nós, a nossa querida Jussara Leite Rodrigues. Agora com o nome mais comprido. Agora vem de papai e de mamãe. Tá vendo? Isso é legal. Pelo equilíbrio. É equilíbrio, né? Bacana. A renda toda Vai para a Vila Gilda. A gente fez uma... Desse livro aqui, em todos os lugares, por exemplo, esse mês que vem a gente vai estar na Praia Grande, vão ser para as crianças de alguma creche, entendeu? Então, sempre vai ter alguma obra. Alguma obra social. Sempre vai ter. Bacana. Isso é legal demais, né? Compartilhar, retornar para o universo. Exatamente, o que a gente recebeu, a gente está recebe, aqui, né? a gente está feliz, a gente tem saúde. Nossa, a gente está muito, acho que a gente está muito bem, entendeu? Diante de tudo isso. E fora que eu acho que, eu não sei de onde veio, mas assim, é uma sabedoria, né? Que se a gente for olhar, fala assim, meu Deus, eu acho que assim, eu vou ser aquela vovó de contar história. Que muito bom, muito bom. Muito bom. Jussara Leite Rodrigues, A Casa Somos Nós. Isso. Bom, o que dizer da Jussara, né? A Jussara eu já conheço há tantos anos e hoje estou tendo aqui o privilégio de participar de um lançamento de um livro. Há anos a gente vem conversando e ela fazendo menção que estava querendo escrever o livro e tal, e de repente esse livro nasceu e hoje a gente está podendo aqui compartilhar desses momentos tão gostosos, né? Que é a realização de um sonho dela, né? E é isso aí, hoje é o final do nosso inverno, a nossa primavera está chegando e junto com a nossa primavera, a realização de um sonho da Jussara que merece muito. Um beijo grande, Ju, sucesso sempre para você, que você possa continuar ajudando tantas pessoas como você ajuda, tá legal? Um beijo, querida. Hoje nós estamos aqui na Tideli com o lançamento do livro A Casa Somos Nós, da Jussara Leite Rodrigues, que é um livro lindo para quem gosta de curtir a sua casa e também fazer toda uma atmosfera do Feng Shui. Essa é a pronúncia que eu sei, mas é muito interessante, a gente está muito feliz com adquirindo esse livro. Eu acho que é importante todos que gostam do seu lar, que gostam de inspirar, ter esse livro para conservar e executá-lo, né? Eu acho muito importante. Eu adoro o tema, né? Eu sou um pouco suspeita para falar sobre casa, residências, porque eu trabalho com isso, eu vivo com organização residencial, com qualidade de vida no nosso lar. Então esse livro aqui tem tudo a ver comigo, então provavelmente eu vou chegar em casa, vou começar a devorar ele, porque o que eu gosto de aprender mais sobre esse meio, que é importante tanto para minha vida e também para o meu trabalho, né? Porque a gente tem que estar trabalhando com o que a gente gosta e isso daqui é a minha cara. E aproveitando, vou dar um spoilerzinho, né, que a gente está falando sobre casa. Em breve a gente vai estar inaugurando um espaço maravilhoso aqui em Santos. Eu vou estar com um estúdio de organizadores, onde eu vou conseguir estar auxiliando os meus clientes e também os clientes de outras personal organizers, para a gente poder montar esses projetos maravilhosos de organização com mais facilidade, com produtos de alta qualidade. Então, em breve vamos estar aí abrindo e eu vou poder estar colocando os conhecimentos
conhecimentos tudo junto, né? A gente vai poder juntar a teoria dessa energia da casa com a beleza estética com os organizadores. E ela vai estar inaugurando junto comigo, mas no mesmo ambiente, só que embaixo, né? Exato. Uma coisinha nova também. Eu tenho 27 anos de profissão como designer de interiores e 10 anos eu estou em Santos. Então esse ano eu completo 10 anos aqui e graças a Deus tive muitos prêmios que me deram essa gratidão, né? E por isso agora eu estou montando o meu escritório, né? Um novo CEP para atender os meus clientes e a gente está pensando em uma atmosfera muito interessante, continuar com o meu trabalho exclusivo e de personalidade. Então em breve nós vamos estar passando o endereço, vai ser no início de novembro e estamos muito felizes por estarmos juntas. A minha filha já vem trabalhando comigo há muitos anos na confecção, nós terminamos um projeto e ela faz execução dessa organização toda, que é muito interessante, é muito detalhada. E agora vamos unir as suas forças com esse novo espaço. O Santos merece. Andrea Bastos, direto da Tideli Santos, num evento delicioso, noite de autógrafos, a nossa querida Jussara Leite Rodrigues, A Casa Somos Nós, um livro, que livro gostoso de ler. Gostoso. A Jussara é incrível, né, Cláudio? Ela tem uma particularidade dela mesma, assim, que ela olha pra gente, ela já sabe o que a gente está pensando e tem toda aquela energia super positiva, né? Então o livro tá muito, como você falou, gostoso de ler, fácil. E o mais importante é que essa noite de autógrafos ela tá dedicando total, né, a uma entidade, né? E assim, a Jussara, como sempre, ajudando todo mundo. Mas ela me contou que todos os lançamentos, né, todas as noites de autógrafos são dedicadas sempre a alguma entidade, né? Essa coisa extremamente importante que a gente já precisa aprender, né? Acho que a gente já sabe um pouquinho, né? Que é devolver para a sociedade aquilo que, né? Aquilo que tão de bom que a gente recebe no nosso dia a dia, no nosso viver, né? As coisas positivas que a gente vivencia, né? Então, é sempre um momento de retornar, né? Devolver para a sociedade isso, né? Isso só enriquece a nossa alma, né? O nosso coração, não é? É verdade, a gente se sente privilegiado, né? Nós somos privilegiados em tantas coisas, né? Em tantas áreas, em todos os sentidos, eu digo. Então, quando a Ju veio falar, imagina, veio pedir se podia ser aqui na Tideli. Eu falei, Jussara, tá de brincadeira, né? Então, claro, a gente abraça a causa e principalmente uma causa tão nobre. A Jussara é uma pessoa, uma das mais, assim, com o coração mais terno, assim, que eu conheço. Ela é uma pessoa que sempre está ajudando. Eu só pergunto quando ela me pede alguma coisa para quem é, né? Porque ajudar ela sempre está ajudando, né? Então, principalmente agora, com tudo que aconteceu na Vila Gilda, ela, né, logo imaginou, não, vamos tudo que for, né, vamos reverter para lá. Legal. E graças a Deus a gente tem bastante amigos, todo mundo veio, todo mundo está ajudando. E tá uma delícia mesmo. Isso é gostoso, né? Gostoso. Isso é gostoso. Gostoso demais. A gente recentemente esteve num evento da Tideli lá em São Paulo, né? Com uma outra movimentação incrível que já vai gerando, a gente já começa a perceber as movimentações aqui na Tideli Santos, já para a chegada dessa nova coleção. Que eu vejo uma sintonia, né? Meio universal, né? Sim. A Jussara falando dessa casa que somos nós, ao mesmo tempo veio falando de neuroarquitetura, eu vou puxar a ideia de biofilia,
De certa maneira, esse lançamento, o lançamento lá em São Paulo, mostrou muito bem que definitivamente nós começamos a olhar com mais carinho para a natureza e tentar trazer, né, para o nosso dia a dia esse movimento da natureza, nos nossos móveis, nos utensílios, né, nos pequenos, nos detalhes que vão ornando a casa, criando um certo conforto, mas também uma harmonia visual, que é um pouco disso que também a Jussara muito fala. Isso, exatamente. E a Jussara coloca muito bem, como a Tideli também, que a gente já falou nos outros programas sobre essa parte de sustentabilidade, essa parte da natureza, que como você falou, né, é um ciclo e vai e vem. A Tideli coloca isso muito bem, porque nós sempre estamos com o produto, não é aquela coisa que muitas pessoas falam, mas é coisa ligada à natureza, não deve ser tão confortável. Não, a Tideli consegue fazer essa harmonia de ser sustentável, ser confortável, ser divertido. E, além de tudo, todo aquele trabalho social que nós já colocamos também, que é tão fundamental, né, Cláudio? Aí eu vou puxar justamente, aproveitando esse nosso evento de hoje, né, o Instituto Tideli, né, comandado pela Tati, né, Mandelli, e a gente percebe exatamente essa preocupação. A empresa que hoje não tiver no seu cerne, né, no seu pensar, esse retornar, né, para a sociedade de alguma maneira, e ali a própria a instalação da fábrica provoca, né, toda uma mudança, né, no entorno, na vida das pessoas. Eu acho isso fantástico, né? Sim. Saber que o móvel que você está colocando na sua casa traz essa alma, né? Um outro conteúdo. Sim. Isso, novamente, vou puxar a ideia, né, o contexto que a Jussara nos comentava, justamente nessa questão, né? De conseguir do que eu coloco dentro da minha casa, né? Importante. O que entra na minha casa. Então, novamente, esse fato a mano, né? Esse feito à mão, com esse cuidado, com outra preocupação, tem uma preocupação social, né? Sim. Isso é muito legal da gente pensar. Muito, porque vem a energia, né? Na almofada, no móvel, no tapete. A pessoa que está tecendo isso, ela tece com carinho, né? Porque ela está sendo agraciada pela fábrica com um bom emprego, sabendo que a fábrica está fazendo o melhor para ela, para a família, para o entorno, porque a parte onde está a fábrica em Salvador, ela era uma antes da Tideli e outra agora, né? Hoje já é um polo industrial, então assim, foi uma mudança que a Tati não é a Tati por acaso. Né? E tem muita coisa boa, que a gente está participando de uma feira náutica maravilhosa. Ia contar mais esse detalhe, que incrível, hein? Nós estivemos na feira, já compartilhamos no programa o que rolou por lá, e a gente fica pensando, né, que é um outro universo. Sim. E essa experiência outdoor, essa experiência de contato com a natureza, com o natural, e porque esse móvel, né, produzido pela Tideli, né, cabe tão bem, né, dentro dessa harmonia, essa realidade, né? É muito gostoso, mas a Tideli, aonde a pessoa quiser, os nossos móveis sempre vão estar bem colocados, confortáveis, maravilhosos. É isso aí. Andréa Bastos, Tideli Santos, num evento delicioso aqui, na verdade, essa noite de autógrafos. A casa somos nós. A casa somos nós. Jussara Leite Rodrigues.